Tem uns vasinhos com as plantas favoritas do cara na mesa. Ele pega um borrifador para molhar elas. O herói tá deitado numa rede, com um gato clarinho pequenininho dormindo em cima dele. Ele faz carinho no gato e pensa numa vida tranquila. Uma gota de água escorre devagar pela folha. Ele tá num escritório escuro, debaixo da luz do computador. Aí ele acorda e percebe que foi só um sonho, soltando um suspiro cansado. O cara pensa que sonhou com essa vida da hora. Ele olha a tela do celular carregando, que tem o gato como papel de parede, e fala que já se passaram 10 minutos. Volta pro trabalho, clica no mouse, depois vai na máquina de bebidas e pega um energético. O cara tá num trem, uma voz mecânica anuncia que é o último trem. O herói pensa que essa é a terceira noite em 3 dias e que finalmente vai chegar em casa. Ele pensa nas plantas e que precisa cuidar delas primeiro. A voz da máquina avisa que eles estão quase no fim da linha. Um policial chega perto do herói e chama ele. O cara continua pensando nas flores dele e em como tem que cuidar bem delas. Ele senta cabisbaixo. O policial tenta acordar ele e fica chamando. Os pensamentos do herói vão para as plantas no escritório, e ele pensa que devia levar umas iscas para elas porque estão meio mal cuidadas. Ele não entende o barulho todo. Na cabeça, o herói pede mais um tempo para descansar porque quer ver aquele sonho de novo. O policial começa a surtar e implora alto para ele acordar. O cara abre os olhos, tá num carroça de madeira, sentado com uma capa de chuva, tem uma bolsa no banco do lado. Ele percebe que estava dormindo e reflete que fazia tempo que não sonhava com os velhos tempos. Uma mina que dirige a carroça puxada por um boi na beira do rio chama o herói para acordar. Ele se inclina para fora da janela e pergunta o que houve. O nome do herói é Lit Richard, tem 19 anos. A mina das sardas, a cocheira, pede desculpa por acordar ele e fala para olhar para frente. Eles descem da carroça e na frente tem uma árvore gigante caída bloqueando o caminho. Os galhos estão no rio e o tronco enorme está em cima da estrada. A mina explica que não sabe o que fazer porque tem água do lado direito e um penhasco do lado esquerdo. O Lit acha que a árvore é enorme. A mina solta um suspiro cansado e fala que não tem escolha a não ser voltar e dar a volta, e que por isso vão chegar 5 dias atrasados. O herói não fica bolado, acha que não é má ideia e está curtindo esse momento diferente na viagem. Ela se vira para a carroça e diz que tem um problema porque eles estão carregando um pacote da capital imperial, que ela tem que entregar depois de amanhã. Ela fica bolada e quase chora, reclamando que a multa pelo atraso vai ser descontada do pagamento e ainda tem a cota para cumprir. O herói primeiro olha a condição dela, depois se vira. Ela fala que é hora de partir mesmo assim e faz carinho no boi. A mina percebe que ele se afastou e pergunta o que tá pegando. Ele chega perto da árvore e pede para eles saírem porque ali não é seguro. Ele coloca a mão no tronco e manda a árvore se mexer usando uma força misteriosa. A árvore levanta do chão e algo acontece com ela, brotam novos galhos e folhas. O herói pensa que a vida passada dele acabou no trem, que provavelmente morreu de exaustão e renasceu nesse mundo chamado Harmonia. Ele fez 16 anos e virou herói nessa idade. A árvore vira um nó gigante de vários galhos. A mina fica olhando chocada, levantando as mãos. Uma multidão de galhos enormes se entrelaçam e levantam a árvore do chão. Toda essa estrutura cai no rio com um baita splash, levantando ondas. O herói fica com a mina debaixo de uma folha grande, se protegendo da chuva, e diz que o problema tá resolvido. Ela fica maravilhada e grita feliz, perguntando que tipo de magia é aquela, chutando que deve ser telecinese ou magia do vento. O herói dá uma de tímido e diz que é segredo comercial, pedindo para ela não contar para ninguém. Ela implora se pode se gabar, mas ele nega na lata. Lit sugere que eles vão logo. A mina sorri, agradece, e concorda. Eles seguem viagem passando por montanhas, campos e fazendas. O garoto olha pela janela sorrindo e pensa que aquela era magia de planta, acelerando o crescimento e restaurando a vida. Só que ele repetiu isso na árvore, só que mudando a direção dos galhos. Lit pensa que tem poucos magos de plantas e que ele é o único desse tipo entre todos os magos que conhece, então acha melhor não se destacar. Ele lembra que renasceu nesse mundo, Harmonia, e como prometido virou um herói mascarado, e que a guerra de 100 anos com os demônios acabou. Ele derrotou os demônios com sua magia de planta e a paz voltou à Harmonia, salvando o mundo. Mas a vida pessoal dele não mudou nada, continua igual antes da reencarnação. Ele lembra de estar preso no tribunal, acorrentado, com a galera apontando o dedo para ele. 3 anos se passaram desde isso e agora eles estão numa viagem de 10 dias com o gado vindo da capital. Lit fecha os olhos e pensa que parece um aristocrata de boa da época do Rendin. Ele acha que uma carroça de boi seria melhor, mas curte o ritmo sossegado.
A mina das sardas pergunta o que ele faz pra viver e acha que ele é um mago elite. Lit responde na moral que tá desempregado no momento. Ela pergunta surpresa se ele largou o trampo e foi pra vila. Ele explica que largou, ou melhor, foi mandado embora, e largou tudo. Ela pergunta de novo. Ele olha a garrafa na mão e fala que tem ambições que quer realizar, que agora ele não é herói, nem santo, nem funcionário de corporação, e que finalmente é livre. Dessa vez ele vai viver a vida dele. A mina fala que tão quase chegando, feliz, dizendo que vão chegar na única e maior cidade sob jurisdição da guilda. Ele se inclina na janela para olhar, o vento bagunça o cabelo dele. Ela fala que tem mais de 100 guildas na cidade que não tem ligação com países ou povos. Ela espera que ele encontre o que está procurando. Diz que essa cidade é esperança para muita gente. O herói pensa se vai conseguir. Eles entram numa ponte e aparecem prédios altos. A mina apresenta a Terra da Liberdade, a cidade de Gauntlet. O herói bate a caneca de bebida na mesa, toma metade e começa a espumar na boca de tão gostoso que acha. Ele fala feliz que é melhor ainda porque na capital imperial, onde morava até agora, a cerveja era em temperatura ambiente. Na cidade imperial o álcool era proibido até os 20 anos e ele acha que o outro mundo também é meio rígido. Ele prova a comida que trouxeram, umas carnes secas, picles e queijo, e acha que é a mesma comida. Lit pensa que a comida aqui não é das melhores, ou é salgada demais ou sem gosto. Ele reflete que a comida não se compara com a do Japão moderno, onde as pessoas comem muito, e lembra que a Harmonia é um mundo alternativo. Ele lembra que a Harmonia é um mundo onde renasceu, 20 anos atrás, o maior dos 4 continentes, em formato de ampulheta, com uma grande divisão entre norte e sul. Ele pensa que o Império Romance domina o norte e que a Guilda União é uma região autônoma que governa o sul. Ele reflete que a cidade onde está, Gauntlet, é a única cidade do sul sob jurisdição da guilda, e a maior da região. Ele olha pela janela da taverna e acha que a paisagem não parece nada com a cidade imperial, porque os prédios são bonitos, provavelmente porque não teve guerra ali. Ele vê as plantas floridas e fala que elas estão bem cuidadas. A mina atrás do balcão pergunta pro cara se ele gostou dos petiscos. Ele desvia dizendo que a cerveja tá ótima. Ela aceita feliz, olha pra ele e fala que ele é diferente dos outros. Pergunta se ele é do Império. O cara pergunta nervoso se parece mesmo um imperial. Ela fala que é jovem e bonito. Olha o casaco dele e diz que ele também é estiloso. Ela olha para as outras mesas onde tem vários tipos de humanos e homens bestas, e nota que não tem gente como ele ali. A recepcionista pergunta como alguém do Reich parou ali e acha que ele tá de férias. Ele começa a responder. Lit fala na moral que é questão de ambição. A mina ri e fala que é coisa de juventude. Ela pergunta o nome dele de novo e vai atender outra mesa. O cara continua bebendo e pensa que não devia ter falado o nome verdadeiro, mas nota que ela nem sabe quem ele é, mesmo tendo percebido que ele é do Império. O herói reflete que desde que chegou ali já entrevistou várias pessoas e todo mundo reagiu igual, entendendo que ele é imperial, mas ninguém conhece ele pelo nome, então provavelmente ninguém ouviu falar dele no continente sul. Ele pensa feliz que se ninguém tem informação dele, significa que ninguém sabe que ele é herói. Lit pensa que veio para viver sozinho, que vai comprar um pedaço de terra abandonada no mato onde pode estudar as plantas e a magia que ama, e que vai encher o lote vazio com suas plantas favoritas. Ele se imagina deitado na grama, pensando que é assim que vai viver. Essas são as ambições dele. Lit sente e acha que a ideia pode dar certo porque, afinal, ele é só um jovem. Ele esvazia o copo pensando que vai ter que sair para comprar um terreno e que vai curtir a vida. Aí ele coloca a mão no bolso do casaco, tira o cantil com a semente e olha com inspiração, pensando que dessa vez vai alcançar o objetivo e conquistar a liberdade de verdade. Ele vai até um prédio grande, o escritório de administração de terras, onde já é recusado na hora na compra do terreno. Um elfo de meia idade com óculos pede desculpas tristão e diz que é impossível. O herói olha firme, na mesa tem uma bolsa de dinheiro. O elfo explica que ele quer comprar um pedaço no meio do nada, mas não é barato, mesmo sendo terra ruim. Leia fica surpresa com o que ele fala. O humano fala que o preço é calculado em moedas de ouro grandonas, que só rolam para transação pesada tipo comprar terras, por isso o herói nem tá ligado nelas. Ele saca que uma dessas moedas vale 100 moedas de ouro normais. O herói já saca que vai ter que pagar 10.000 moedas de ouro por esse pedaço de terra. O elfo manda a real que mesmo essa bolsa cheia de moedas não vai dar conta. O Lit fica bolado e pensa que, mesmo tendo juntado uma grana desde que virou herói, ainda tá longe de ser o suficiente. O elfo dá uma olhada nele e pergunta se o moleque é da guilda. O Lit nega na hora. O cara diz que pena,
Porque se ele fosse da guilda talvez rolasse um empréstimo ou algo assim, mas que para isso tem que cumprir umas responsabilidades. O elfo aconselha o Lit a entrar na guilda, porque sonhar grande não tem nada de errado, dá para se virar lá e fazer uma grana. O Lit corta o papo dele na hora, dizendo que não curte isso. O cara fala meio na seca que não quer se amarrar em nada, de jeito nenhum. O elfo solta que, nesse caso, a compra vai ser impossível. O Lit pega a bolsa, joga na mochila e fala que vai sair para ganhar dinheiro na raça. Ele grita que volta logo e pede para prepararem o trâmite no local. O cara tem certeza que ele vai conseguir o que quer. O elfo tenta chamar ele de inspirado, mas o Lit já dispara que volta até a hora do almoço porque, se vacilar, alguém vai acabar comprando aquele pedaço de terra massa. O elfo tenta segurar, não entendendo que coisa boa o cara viu naquela terra que fica uma semana de cavalo lento e não tem uma alma viva lá, só um deserto. Mesmo assim decide esperar, faltam só 2 horas pro almoço. O Lit desce correndo as escadas, caminha pela rua pensando que nem sabia que comprar terra custava tão caro assim. Ele pensa que a galera independente daqui nem consegue fazer missão direito. Analisa a situação e decide que tem que se meter em alguma atividade econômica, algo com plantas. Ele lembra de um material que pode ser comprado barato. O Lit fica meio bolado, lembrando do papo do elfo sobre a guilda, ficando meio perdido. A atenção dele é puxada por uma confusão num beco, onde 5 caras estão gritando alguma coisa para uma mina baixinha. Ele decide ficar de olho, achando que esses caras podem fazer mal para ela ou zoar a menina. Um deles empurra a mina e ela cai. O herói detesta ver gente zoando os fracos e não aguenta que a galera faça vista grossa para isso. Vários tipos de gente passam pelo beco, mas ninguém ajuda, só comentam essa maldade e seguem o baile. Um dos caras fala que é hora de acabar com isso, mas aí percebe um sujeito que deixa cair um punhado de pólen. Ele lança um feitiço de crescimento rápido e umas trepadeiras saem dele, agarrando os caras de cima a baixo, imobilizando geral. Uma flor nasce numa das trepadeiras. De capuz, o garoto passa pelos caras presos, que vão apagando aos poucos, mas ele manda eles ficarem de boa, que é só pólen. O Lit decide sair rapidão antes que os caras vejam o rosto dele, porque se ele se expuser e ficar famoso, isso pode atrapalhar seus planos. Ele olha pra mina que já se levanta e fica aliviado que ela não tá muito machucada. A mina encara os caras derrotados com um arrepio. Ela tem cabelo loiro e orelhas de gato, abaixa na posição de 4 e grita na cara de um dos derrotados que quem zoa os fracos vai levar castigo direto do céu. O herói fica surpreso com as orelhas e o rabo da menina, e quando ela se vira pra ele, ele rapidamente tapa o rosto com a mão. A mina chama ele sorrindo, chega perto apontando o dedo e pergunta se ele é quem salvou ela. Ainda com a mão no rosto, o Lit nega e se arrepende de ter se distraído de hábito e não ter conseguido fugir. Ela começa a listar fatos dizendo que ele é o único ali e encara ele firme. O herói fica meio sem jeito e desvia o olhar. Ela diz que sente que tem um segredo ali e pergunta se ele é inimigo do Império. O cara, nervoso, baixa a mão e pergunta se ela sabe quem ele é. Ela responde que não e ele solta um suspiro de alívio. A menina diz que agora vai descobrir e se apresenta como Mama. O herói fica nervoso pensando que não pode deixar ninguém saber sobre ele, senão vai dar ruim igual da outra vez. Ele já quer pegar mais pólen no bolso pensando em botar ela para dormir, mas decide que não tem tempo para isso. Ele admite que salvou a vida dela. A Mama, abanando o rabo feliz, fala que já sabia. O Lit quer que ela agradeça direito por ter salvo ela. A menina fica sem graça. Ele pede para ela apresentar ele para quem precisar de ajuda, principalmente no trampo. Ele anota, nervoso, que isso é tipo uma gratidão, então não vai ter pagamento. A Mama faz uma cara meio amarga, dizendo que confiança é tudo nesse ramo, então ela vai apresentar ele como um favor especial, de coração. O Lit fica mó feliz de ouvir isso, mas não entende por que ela tá triste. O cara fala que no fim das contas ele só precisa de um trampo. Eles saem pro mercado, cheio de barraquinhas e gente pra lá e pra cá. Perto de uma delas tá uma menina com orelhas e rabo, tipo de leão. Ela chama os clientes e vê o Lit e a Mama. Ela acena, e a Mama acena de volta. A menina pergunta indignada se a Mama veio roubar os donuts dela de novo. Aí percebe o Lit e pergunta se ele é cliente. A Mama apresenta ele como o benfeitor dela, e a menina fica boquiaberta. A menina se apresenta como Mia e diz que é a melhor comerciante da região da Golden Road. O Lit fala que é um prazer e comenta que ouviu que a menina teve uns perrengues. Ela pergunta preocupada se ele tá falando da dívida. Mas a Mama interrompe e diz que não era nada disso, só que ela falou que estava faltando umas paradas. A Mia coça a cabeça aliviada. O Lit fica pensando se tá tudo ok com a menina.
A Mia explica que tá faltando um monte de poções em Golan, especialmente as mais fortes, tipo a Igre Potion, que tá em falta e não tem no mercado. Ele acha estranho ter falta de poções na paz e pergunta o motivo. A menina responde que provavelmente é por falta da matéria-prima. Aí a mama escreve algo no caderno e explica que as frutinhas vermelhas usadas para as poções foram destruídas pelo sol e tempestades. Eles olham para os clientes que estão meio machucados, e a Mia diz que é por isso que a galera da guilda dos mercenários e dos buscadores estão na pior. O cara coloca a mão no bolso, mostra a barreira e pergunta se aquilo é dela. As meninas confirmam animadas e a Mia quer saber onde ele conseguiu. Ele pensa que tem várias amostras, e se precisar, pode aumentar a produção com magia. O Lich pergunta quanto custa uma Igre Potion. A Mia responde que não tem disponível agora, mas acha que deve valer umas 2 moedas de ouro grandonas. O cara pergunta de novo, surpreso, lembrando das palavras do elfo que essas moedas são usadas para transações grandes e que uma delas vale 100 moedas normais. A Mia fala que quando as poções são baratas custam tipo 1 ou 2 moedas de prata. O Lich percebe que o preço subiu 40 vezes e fica feliz com a informação, entendendo que isso é um aumento sinistro. O Lich pergunta para Mia o que aconteceria se ela conseguisse vender as frutinhas vermelhas direto e dominasse o mercado. A menina sonha alto e fala que isso ia ser uma vitória econômica e que ela ia ficar rica. O cara sai correndo, gritando para esperarem um pouco que ele já volta. Elas ficam olhando, surpresa, sem entender o que tá rolando. Ele entra num beco escuro, garantindo que ninguém tá por perto. Ele lembra que, 4 anos atrás, quando a guerra acabou, a galera achava que os monstros tinham parado de aparecer e que não tinha mais missão para exterminar eles. Enquanto enterra as frutinhas, pensa que não faz parte de nenhuma organização e não vai conseguir missão por aqui. Ele levanta e olha o monte de terra, pensando que o elfo estava certo. A guilda é o jeito mais rápido de fazer grana, mas quando pensa na guilda fica enjoadão por causa do tratamento que recebeu antes. Ele começa a lançar um feitiço nas frutinhas para fazer elas crescerem e prosperarem. Um broto aparece no chão. Tudo ao redor brilha com magia e ondas de poder emanam do lugar onde ele tá. O cara tem certeza que dessa vez está aqui para conseguir a real liberdade. Muitos arbustos com frutinhas começam a crescer ao redor. O Lich pensa que vai viver na dele. Ele olha as plantas já crescidas, colhe as frutinhas, fica feliz com o crescimento e nota que os frutos são bonitos e brilhantes. Ele pensa que vai precisar fazer umas cestas, preparar umas conservas e encontrar um mago para secar elas direito. Volta para o mercado e ele e as meninas se escondem atrás de uma barraca. O herói mostra 2 cestas cheias de frutinhas e a Mia solta que são justamente aquelas e que tem um monte delas. A mama também fica surpresa. O Lich fala que pode entregar essa quantidade toda sempre, contanto que o preço no mercado não caia. A menina fica com medo, imagina ele como um bandido e pergunta, horrorizada, se ele é um jovem rico maluco. O herói fica bolado com essa descrição. O Lich tenta convencer ela, dizendo que é um trampo que beneficia geral. A Mia pergunta de novo se é verdade. O cara vê que ela tá com medo e entende que bandido tem nesse mundo também. E ele convence ela que tá falando a real para não deixar ela preocupada, mesmo sabendo que tudo isso soa meio estranho até para ele, e já começa a ficar com o pé atrás. A Mia olha pro cara toda tensa e preocupada, aí a mama entra na conversa de boa, dizendo que tá tudo certo e chama o cara de gente fina, o que deixa a Lita meio surpresa. Convencida, a Mia dá o ok e pergunta quanto ele quer pela entrega. O cara mostra um papel com o valor e fala que com o depósito dá mais ou menos aquilo, pensando que pelo futuro dele isso não dá para negociar não. A Mia fica meio na dúvida, mas acaba cedendo, chega mais perto dele e responde com confiança que tá fechado, que essa é uma chance massa e para não vacilar ela tem que mostrar coragem de fera. O cara concorda, falando que se não entrar na toca do tigre não pega o filhote, admitindo que não é fácil. A Mia fala que não entende o sentido do ditado. O cara tenta explicar de um jeito mais simples sobre a importância do risco. A Mia pergunta o nome dele, chamando ele de cliente especial. Aí ele percebe que nem se apresentou ainda. A Maya olha para ele esperando a resposta, e a mama fala que ela também quer saber. O cara pensa que eles confiaram nele e julgaram pelo que ele fez, não pelos boatos. Ele lembra das vezes que chamaram ele de tudo quanto é nome, tipo Senhor Preguiça ou Herói. Sorri meio triste, meio caloroso, estende a mão para eles e diz o nome, falando que é um prazer conhecer. A Mia estende a mão animada, mostrando respeito. Eles dão um aperto de mão como sinal de que o negócio fechou e que agora estão se conhecendo direito. A Mia grita feliz que agora pode pagar a dívida dela. O cara pergunta meio sem jeito se ela é boa de negócio. A Madma olha para ele, apoiando o queixo no caderno,
e ele volta pro escritório de vendas de terras, pedindo desculpa pro elfo por incomodar na hora do rango. O elfo fala que pelo menos o herói percebeu, que o cara entende o problema, que muita gente acha que o administrador é tipo um golem autônomo que pode ajudar em tudo a qualquer hora, e ele simpatiza com o cara. O elfo pergunta se o problema dele foi resolvido, ele responde que sim. O Lit começa a puxar sacos de dinheiro para a mesa e fala que ganhou até mais do que imaginava, que tem uma diferença enorme entre o que ele tem agora e o que tinha antes. O elfo repete que não importa quantas moedas de ouro o cara tenha, nunca vai ser o suficiente, mas o cara, todo confiante, desfaz um dos sacos, mostra uma moeda e diz que é Mithril. O homem fica impressionado. O Lit fala que ouviu dizer que o Império e as regiões autônomas têm atitudes diferentes com moedas pequenas tipo ouro e prata. O garoto pensa que não tinha grana suficiente para as taxas e registros, mas se somar o que ganhou tá no valor certo, ele não esperava um preço tão alto. O elfo desfaz todos os sacos e vê moedas de Mithril por todo o lado. O cara pega um dos sacos e grita animado que essas moedas são raras, feitas de metal raro, que valem muito em vários países, e que ele mesmo não vê elas sempre. E aqui tem umas 100 delas. O cara olha em volta, cansado, bate a mão na boca do homem pedindo para ele não gritar, pensando que não quer chamar atenção. O elfo fica muito feliz de ver tanta moeda assim. O cara mentalmente implora para ele não contar nada. O homem pede desculpa e pergunta pro Lit quem ele é para ter conseguido tanto dinheiro em tão pouco tempo. O cara responde meio sem jeito que tá desempregado. O elfo olha para ele de canto e pergunta o nome. O garoto fica nervoso, achando que parece suspeito. O homem continua olhando sério. Ele fala o nome completo com dúvida. O elfo pede desculpa, falando que é só uma formalidade simples, e o Lit solta um suspiro de alívio. O cara pega uma pena e começa a preencher papelada, pergunta se o garoto entrou na guilda. O Lit responde que não, e o elfo fala que tá perdendo. Ele carimba os documentos e fala pro garoto voltar à noite, que até o pôr do sol vai ter terminado tudo. O Lit agradece, o elfo se despede, e o Lit, com os olhos brilhando de alegria e um sorriso no rosto, segura o documento e diz que aquele pedaço de terra agora é dele. O homem chama o garoto de novo, dizendo que a loja da guilda de roupas vai fazer promoção em 30 segundos. O garoto não entende por que ele fala isso. O elfo aconselha calmo para ele trocar o manto, pelo próprio interesse. O garoto fica chocado ao perceber que o tempo todo tinha sido notado pelo emblema imperial nas costas do manto. O elfo desvia o olhar meio sem jeito. O garoto acha isso bem maneiro e agradece. O elfo finge que não tem nada a ver com isso. Ele fica num hotel para passar a noite, onde pendura e desfaz as malas. Na mesa do lado da cama tem uma garrafinha com uma semente e uma vela acesa. Depois do banho, ele pula na cama com roupa limpa, falando que foi uma jornada longa, que já fazia tempo que não tinha um lugar decente para ficar e que até tem chuveiro ali. Ele se joga na cama e pensa satisfeito que fez muita coisa naquele dia, tipo colher, comprar terra, sementes e mudas, encomendar um carro de boi para amanhã. Ele pensa feliz que agora tem grana e abre os olhos olhando pro teto. O cara lembra de todo mundo que conheceu naquele dia e pensa que todo mundo é gente boa. O Lit considera que talvez devesse entrar para a guilda, mas muda de ideia ao notar o manto jogado no chão. Ele olha para o emblema imperial e decide firme que não vai cometer o mesmo erro de novo e que dessa vez vai ser livre de verdade. Ele lembra que, aos 16 anos, salvou o império e o que o esperava: nepotismo, paparicos, inveja e outras paradas desagradáveis, que não eram diferentes do que ele viveu antes da reencarnação. Ele pensou em como reencarnou em outro mundo e teve uma segunda chance de vida, e aí contou pra geral que não queria mais essa vida. O cara decidiu largar a fama e virar um mago da corte. Ele decidiu isso e conseguiu o trampo fácil por mérito. Ele achava que como quem trabalhava ali era a elite do poder imperial, iam tratá-lo como colega e igual. Alguns anos depois, começaram a cochichar pelas costas que ele conseguiu o cargo pelas conexões do herói, e que isso dava medo. Ao ouvir isso, o cara percebeu que tudo era igual naquele lugar. Ele trabalhava no serviço mais chato, que não tinha nada a ver com feitiçaria ou pesquisa botânica. Um dia, um colega se aproximou. O cara de óculos falou com arrogância que como o herói estava livre, tinha um trampo para ele, um favor. Era um trabalho num lugar escuro que ninguém queria, limpar arquivos fechados. Apesar de fazer horas extras, surpreendentemente analisar os resultados das pesquisas deixadas por magos da corte antigos, que escondiam um segredo, acabou sendo uma atividade bem interessante. Lá o cara encontrou uma lenda sobre a árvore do mundo, lembrando que também existia no seu mundo. Uma imagem de uma garota com 2 rabos passou pela cabeça enquanto ele virava as páginas.
preso na leitura. Aí algo distraiu, e ele desviou o olhar. Tinha uma mesa com um frasco em cima, do qual saía uma coluna de luz como se fosse encantada. Ele chegou perto e estendeu a mão para ela, passou a mão no vidro sem tirar os olhos da luz suave. O cara pegou o frasco nas mãos e levantou na frente do rosto, olhando dentro do conteúdo que emitia um brilho meio estranho. Ele admirou a semente prateada com um toque azulado dentro do frasco. O Lit não sabia que espécie era aquela, nunca tinha ouvido falar nem visto nada parecido. Pensando que podia ser uma espécie nova, decidiu que ia estudar aquilo. Naquele momento, uma galera invadiu a sala mandando o cara ficar parado, ainda segurando o frasco. Ele se virou para ele sem entender nada. O cara de óculos gritou que ele estava acusado de envenenar o chá da majestade, que estava indo pro Chilindró suspeito de tentativa de assassinato. O Lit percebeu o que rolou e guardou o frasco no bolso. Ele lembra que no julgamento todo mundo gritava que ele merecia pena de morte e que era banido para sempre do Império. Ele entendeu que tinha sido usado na briga dos políticos da corte e acusado injustamente. Entendeu que tinha sido armado, mas aceitou o exílio. E naquele momento finalmente entendeu que reencarnação não é bem liberdade. Foi aí que ele decidiu que tinha que criar a própria liberdade. De manhã tomou café e se arrumou. Vestiu roupa nova comprada no dia anterior, botas, luvas e uma capa de chuva com um fecho que tinha um símbolo parecido com um L invertido. O cara olhou para ele mesmo com a roupa nova e se perguntou se estava mesmo com cara de quem combinava, já que tinha deixado a escolha por conta do vendedor. Ele encontrou a mesma garota da última vez, que estava numa carroça, e perguntou surpreso se ele ia mesmo morar no meio do nada. Ela explicou que a visão da casa dele era uma ilha isolada no meio da terra, e ele olhando pela janela da rua movimentada ficou meio bolado pensando naquele lugar no meio do deserto. Ele percebeu que era exatamente isso que curtia, falou que ali tem água e terra ruim, longe de qualquer sinal de gente. O cara falou firme que esse é o melhor lugar para ele, e a garota desistiu. O Lit disse que não tinha planos de voltar para a cidade, mas a garota falou que ia sentir falta dele, e que, mesmo sendo difícil para ela chegar lá, ele devia avisar se mudasse de ideia. O Lit agradeceu a garota. Eles foram se afastando devagar da cidade, passaram por campos, e o garoto pensou que os sonhos dele antes e depois da reencarnação finalmente estavam virando realidade. Primeiro, ele queria cultivar o máximo possível, flores bonitas, legumes, frutas e até flores estranhas. O dia passou, a noite chegou. O cara pensa que quer acordar de manhã e dormir à noite, comer o que ele mesmo plantou e conseguiu, quer viver numa boa, de boa na lagoa, na sua paz e felicidade do jeitinho dele. Eles chegam lá, a mina acena tchau pra ele e ele retribui o aceno, deixa a mala do lado, dá uma olhada ao redor e percebe que não vê cidade nenhuma, só o próprio mundão e a vida dele se estendendo até onde o olho alcança. Tem um deserto gigante na frente, mas ele abre os braços e vê a liberdade bem na sua frente. Olhando pro sol que nasce ele solta, esse é o melhor dos mundos. O cara tira uma garrafinha com uma semente e fica pensando na mente que tipo de flor vai nascer disso, senta no chão e fala que tá ansioso, pensando que agora vai curtir uma vida na medida certa. Uns 7 dias atrás na capital, a Mia tá toda empolgada porque eles têm o monopólio das poções poderosas. Ela oferece pra Mama experimentar umas comidas da hora, mas a Mama recusa, escrevendo algo no caderno dela. A Mia pergunta se ela tem planos, e a Mama responde que tá mó corrida e que elas não se falam há mó tempão. Ela fala de um mago fera da capital imperial e que vai começar a escrever um artigo. A Mai elogia o trampo dela e fala que vai junto. A Mama diz que a Mai é a melhor repórter da guilda de informações Asas de Pena e tá atrás de uma nova estrela, que é o Lit. Enquanto isso, o Lit passa a noite numa barraca no meio do deserto onde o orvalho da manhã escorre. O cara fica virando e revirando no sofá, uma garrafinha com sêmen tá na mala do lado iluminando o quarto meio fraquinho. Ele não entende por que tá tão frio. Em cima dele, sentada, tem uma mina pichelada com cara séria olhando bem no olho dele, encarando firme, exigindo que ele levante. O cara abre os olhos e deseja bom dia pra mina, se perguntando se o olhar dela é o motivo do frio. Ele chama a mina de Navi, que é um espírito artificial. Ele tenta pedir pra ela deixar ele dormir mais um pouco, mas Navi grita pra ele levantar. O Lit meio sem jeito fala que faz tempo que não se vêem e pergunta como ela tá. Ela percebe que ele tenta esconder tudo atrás de um sorriso e explica que, por falta de pedidos de ativação, entrou em modo emergência, e pergunta onde eles estão. O cara senta no sofá e diz que estão na terra que ele comprou, há 10 dias de viagem de Gautlan. A mina percebe que essa cidade fica no continente sul e pergunta o que rolou, chamando ele de mestre. O Lit não sabe o que responder.
O cara pensa que espíritos artificiais são meio perdidos em magia antiga, chamados de formas de vida mágica semi-autônomas pelo Império, mas a Na'vi é completamente autônoma e anda sozinha. Ela chega perto dele e pergunta seco se o cérebro dele não apodreceu de tanto dormir. O cara nota que a Na'vi não só é independente como fala alto pacas. Ela encara ele nos olhos e exige resposta, repetindo a pergunta do que aconteceu com ele. O cara dá um aceno de mão dizendo que não é nada grave, só uma mudança de ares e que ele tá se mudando. Ela nem responde, só fala humildemente que é uma marionete criada pelo mestre, um espírito artificial navegador, e que obedece às ordens dele. O cara discorda, dizendo que ela não é marionete porque tem mente própria. Ela responde que isso não muda nada, que mesmo sendo autônoma e tendo vontade, ainda é uma ferramenta. Na'vi fala que o dono deu para ela uma pseudo-personalidade, mas que ela continua sendo coisa. O cara pede para ela não se chamar coisa. Ela se vira para ele e diz que entende que ele quer viver independente, sem depender de gente ou magia. Na'vi adiciona que, apesar disso, ferramentas são solitárias quando não usadas. O cara persiste nas palavras dela, e ela, meio desconfiada, pelo menos sabe porque ele tá numa barraca tão pequena. O Lit fica indignado, dizendo que foi difícil para ele. O cara escuta ela e garante que se precisar de algo vai contar com ela. Na'vi baixa a cabeça, satisfeita, e fala que vai entrar em modo sono. O Lit dá boa noite para ela, ainda pensando na palavra ferramenta, e fala isso para ela. Ele se veste e sai, notando que tá frio demais. O cara pensa que precisam urgentemente achar um lugar para morar. Decide que primeiro tem que achar um lugar com água e se surpreende que o terreno ali é todo cheio de pedras. Ele tira a bússola e vê que as montanhas a leste estão cheias de floresta, então pode ter uma nascente por lá. Ele vai para lá. Pensa que eles estão começando a procurar uma casa e precisam continuar andando para a montanha. Lit pensa que poderia usar magia das plantas para melhorar o solo, mas acha que atrapassa demais porque quer viver como um verdadeiro aventureiro e só tem poucas sementes de magia. O cara se convence que vai viver da energia dele mesmo o máximo possível e começa a andar em direção à montanha, levando mala e um bastão para ajudar, notando que não anda há mó tempo, tá sem fôlego, quase caindo no bastão, percebendo que tá difícil. Ele olha para as montanhas do leste, que estão logo à frente, e pensa como chegar lá. Convence a si mesmo que não vai usar magia, que vai sozinho, e vai devagar, mas depois de uns passos o bastão cai no chão. O cara aproveita o crescimento rápido e cria uma carroça com trilhos para ela andar. Em defesa do herói, ele pensa que mesmo no mundo antigo, sendo gamer hardcore, não teria perdido tempo andando pelo mapa. Ele desliza pelos trilhos na carroça com o vento e feliz pensa que tá muito da hora. Lit desce rápido e compara a descida com uma montanha-russa. Ele tem a ideia de que podiam construir um trem com aquilo. Pensa que um trem num outro mundo seria da hora. O herói aperta os olhos, satisfeito, achando que tem velocidade suficiente. Puxa uma alavanca de madeira para frear, mas para horror dele a alavanca quebra e a carroça continua acelerando nos trilhos. O cara acha ruim porque a descida é ladeira abaixo e ele tá acelerando. Então sente cheiro de fumaça e percebe que o pneu tá queimando. Nesse momento algo chama a atenção dele. No fim do caminho onde não tem trilhos ainda, a carroça vai bater numa pedra gigante. O herói entra em pânico, pensando que se não parar vai bater, ainda em alta velocidade. Já tá xingando mentalmente e se preparando pro impacto. Lit lembra da Na'vi e chama ela. Ela fala que o mapeamento começou e, depois de analisar, diz que a 220 metros pro norte-noroeste tem uma possível descida. A mina também fala que o tempo estimado até a Pedra Grande é de 4 segundos, mas o cara a interrompe. A carroça segue acelerando, ele percebe que não tem tempo para construir trilhos, cria um feitiço novo, joga sementes e manda crescer rápido. A carroça nos trilhos é lançada para cima e se quebra em pedaços, enquanto o cara voa por cima da pedra gigante, cai de leve numa grande campina de flores, e rindo, fala que foi da hora. Na'vi aparece do lado e nota que ele fez almofadas de flores, perguntando casualmente se ele tá vivo. Lit responde feliz que ela chegou na hora certa. O cara agradece por salvar a vida deles. A mina sorri meio sincera e fala que nem precisava agradecer porque ela é ferramenta, mas o Lit só dá um aceno, dizendo que ela tá na dela de novo. Ele lembra que a primeira voz que ouviu foi da Na'vi, que perguntou como ele tava e deu as boas-vindas ao Harmony, tipo mensagem de sistema dos jogos. O cara criou um corpo para essa voz usando magia antiga que achou nas ruínas, e o resultado foi esse espírito artificial. Ele literalmente transformou o instrumento numa entidade viva. Ao mesmo tempo, ele queria mesmo que ela virasse amiga dele. Ele fala confiante que vai contar porque estava lá.
Eles conversam até tarde da noite. Navi olha triste e pergunta por que ele não contou antes. O cara explica que quando descobrirem que ele é excluído, a mina vai ficar xingando ele por 3 meses. Navi fala carrancuda que 12 meses de abuso já é o suficiente. Lita acha isso assustador e continua explicando. O cara acrescenta que não queria que ela ouvisse essas besteiras. A mina acredita que ele deixou tudo para trás e pergunta com o coração se ele sentiu saudade dela. Lita olha para ela e sorri na humildade. Aí olha pro céu e fala que finalmente é livre. Ele olha feliz pro céu cheio de estrelas brilhando e pensa na liberdade total. Navi olha pro cara com tristeza, fala que tem uma ideia do que tá rolando e entra em modo sono. Lit dá boa noite pra ela, levanta e pensa que sabe que a Navi tá brava e com pena dele por não ter chamado ela antes de construir uma casa ou algo assim para evitar tudo isso. Ele olha pensativo pro longe e levanta as mãos com confiança, declarando que vai dormir na barraca aquela noite e fazer ela melhor do que antes. Navi fala que tem algo para contar, diz que 93% da propriedade dele foi destruída. Lit fica chocado e percebe que a barraca tá destruída. Ele pede para ela achar um lugar para morar, mas ela não responde mais. Uma mina tá os observando atrás de uma pedra. Ele lista as coisas que quebraram na queda, sentado perto dos destroços, percebendo que quase não sobrou nada, só um cobertor e umas sementes. Ele puxa os joelhos e fala triste que tá mais difícil do que pensava. Pega o bastão, fala que não tem o que fazer e levanta com o pensamento que agora só precisa sobreviver. O garoto balança o cajado, joga umas sementes e solta um feitiço de crescimento alto. Aí umas videiras brotam do chão na frente dele. Elas se enroscam, se abraçam e vão crescendo para cima. E do nada aparecem umas maçãs penduradas, tipo umas lanternas com o centro brilhando. Ele fecha os olhos concentrado, abre de novo e olha firme para a cerca que ele já criou e o quintal iluminado. Depois ele olha para uma casinha de madeira média, apoiada em uns pequenos troncos, decide que vai morar ali. No quintal ele também cria uma torneira feita de galhos que sai do chão, chega perto e pensa que a chave da vida é ter água constante, mas só saem umas gotinhas da torneira. Ele sente e pensa que não vai conseguir pegar a água do lençol freático por causa da seca, fica bolando que foi tão longe que nem achou o rio, mas vê que tinha tipo uma trilha e ele acha que um dia já teve um rio ali. Abre o mapa, vê que mesmo com GPS aquele lugar ainda é um baita deserto. Ele fica na bad e se pergunta sobre Tumia. Será que o terreno que ele comprou é totalmente sem água? O herói lembra da conversa com o elfo, que tinha uma área plana reservada para construir, uma boa parte de deserto e uma fonte de água. O cara tinha exigido um terreno assim, então fica pensando se rolou algum erro. Ele olha pouca água no copo e pensa que pelo menos tem alguma coisa ali, e que embora vá demorar para acumular, vai dar para plantar umas sementes que prestem. Ele lembra da tal semente misteriosa X e fica feliz que ela tá inteira, já que ele pegou ela no arquivo antes do julgamento. Lit sabe que essa semente é muito valiosa. O herói acha que é semente de árvore, então quer fazer uma muda primeiro. Ele pega um vaso pequeno, enche de terra, animado tira uma semente e planta. O garoto levanta o vaso pro céu, já impaciente para ver o que vai crescer dali. Ele pensa que precisa molhar a superfície hoje porque vai regar de manhã. Aí o herói boceja, sobe os degraus da casa e decide comer umas maçãs que ele preparou, mas quando morde faz uma careta porque elas são ácidas demais. De manhã o garoto sai e olha para as camas de plantio, espiando uma pedra perto, acha que pode ser gente, mas fica em dúvida. Aí ele vê uma mão agarrada na pedra e entra em pânico, acha que tá tendo alucinação, mas logo se toca. O herói junta coragem, chega perto da pedra, antes disso dá uma olhada disfarçado ao redor e depois olha atrás da pedra. Lá tá sentada uma menina, as mãos dela tão toda machucada e ela segura um vaso de planta, com lágrimas nos olhos. O cara fica de cara com a descoberta, percebe que a tiara da menina não é enfeite, é feita de flor de verdade. Ele acorda Navi e pede uma avaliação dela. Navi aparece e diz que o reboot tá completo. Quando a avaliação termina, Navi revela que a menina tem 14 anos na idade humana equivalente, que os vários tamanhos são secretos pro sistema de avaliação e que a menina é da raça do povo das flores. O garoto fica todo feliz com a informação, grita que nunca pensou que ia conhecer o povo das flores. A menina fica assustada, e Navi repreende dizendo que o nível de ansiedade dela tá alto demais, que é exagero. O herói fica meio perdido. O garoto lembra que já leu e ouviu falar do povo das flores, uma raça que vive na natureza e sabe cuidar das plantas, mas ele não acreditava que eles realmente existiam. O cara tenta acalmar a enxurrada de perguntas na cabeça tipo qual o nome da menina? Tem mais gente dessa raça? Por que ela teve coragem de plantar na terra dele?
Primeiro ele tenta deixar a menina mais tranquila dizendo que tá tudo de boa e pergunta se ela tem algum problema. Navi fala pro garoto que, segundo a crença popular, o povo das flores não entende a língua dos outros. A menina olha tensa, ele percebe a planta na mão dela. Lit reconhece que são umas frutinhas tipo springberries, mais doentes, e entende que ela plantou elas no campo. Ele senta no mesmo nível que ela e tenta descobrir o nome dela primeiro falando o próprio. A menina pergunta o nome dele de novo, meio hesitante, olha pro herói. Navi quer dizer outra coisa, mas a menina fala baixinho o nome dela, França. A flor na tiara dela floresce, toda a tiara na cabeça dela tá em flor e ela já repete o nome mais aberta e confiante. O cara diz prazer em te conhecer e fala que é um mago das plantas. Lit percebe que França entende palavras simples. Navi pergunta se ele vai ajudar ela com França. O garoto responde que ela não é uma ameaça grande pros planos deles. França olha tristona para as pétalas da planta nas mãos dela. O herói diz para ela não se preocupar porque ele pode consertar aquilo e garante que vai ficar tudo bem com ele. A menina olha surpresa. Ele planta a muda no canteiro do jardim e amarra num estaca. Ele e França sentam perto da planta. O garoto fala que falta água e ferro, então primeiro ele joga pó de ferro e depois rega o brotinho. Ele lança um feitiço de cura e benciona a planta para ficar saudável. As folhas ficam melhores, mais brilhantes e suculentas. A menina fica de cara com o que tá acontecendo, suspira. O garoto pensa que só tá ajudando os poderes de cura da planta. Ele fala para a menina não se preocupar, mas para no meio da frase olhando para ela impressionado. A flor na tiara dela abre toda, cobre quase a cabeça dela toda tipo um cocar. O cara, com os olhos brilhando, olha para a planta linda, acha que a flor abre quando ela tá feliz e pensa que isso é demais. Nunca viu flor igual. França agradece meio sem jeito em partes. Lit olha ela chocado. A menina dá um sorriso aberto e dessa vez agradece de coração mesmo. O garoto acha aquilo muito fofo. Navi aparece perguntando se eles estão com problema. Lit nega dizendo que as plantas não são uma ameaça. A menina concorda humilde. França se joga no peito dele agradecendo sem parar. Ele olha ela com pena. O garoto pensa triste que França deve ter passado por aperto. Por isso se arriscou a plantar berris no campo dele, procurando terra nutritiva. Imagina ela à noite tentando salvar a planta nesse chão seco, todos esses anos. Navi fala que o amor de França por ele só cresce. O garoto manda ela ir dormir, ela lembra que ele não pode esquecer das próprias ambições. Ele confirma mentalmente que a ambição dele é viver sozinho, então não precisa se meter demais, ele é só um estranho. A menina se agarra na roupa dele com as mãos e o cara percebe que ela tá tremendo. Ele fala sobre a Springberry, que é um tipo de pessegoberry que tem gosto de framboesa e serve para fazer poções, mas não tem efeito tônico, só vira suco azedo, mas isso só para as pessoas. Lit cuidadosamente põe as mãos nas costas dela, abraça e pensa que essa berry cura. Ele acha que França quer ajudar o povo dela. Os olhos da menina se arregalam. Lá nas montanhas do leste tem uma vila escondida do povo das flores. Eles vivem em casinhas nas árvores, e os moradores estão olhando com dúvida e preocupação no rosto. França o trouxe para a vila deles. Eles estão sentados numa casa. Lit pergunta se eles bebem regularmente água de cura feita das springberries. França não entende. O garoto repete de um jeito mais fácil e ela responde que sim. Lit pensa que essa infusão de springberries é o que eles chamam de poção. Ele reflete que desde o ano retrasado as springberries estão dando pouca colheita e morrendo antes mesmo dos primeiros brotos nascerem. Pergunta se todas morreram. França diz que sim, e por causa disso a galera tá piorando. Ele entende que as springberries não são mais usadas para as infusões curativas e o povo das flores, que não vive sem elas, tá enfraquecendo rápido, começando pelos idosos e crianças. O garoto conclui que todo mundo pode morrer. A menina confirma com lágrimas nos olhos. O herói olha a França tremendo e percebe que ela, sendo filha do ancião da vila, correu desesperada para salvar a vila. Ele fica com a testa franzida, percebe que a situação é pior do que imaginava. Lita acha que a berry é uma planta medicinal e sugere que consumir ela pode ajudar a controlar as doenças da área. O cara pensa que, pelo que sabe, aqui nunca chove, mas as montanhas são úmidas, então talvez tenha lençol freático lá, só que o povo não tem como bombear essa água. Além disso, ele nota que os brotos carecem de ferro e água fresca, e conclui que o maior problema é a falta de água. Ele levanta da mesa e fala que vai plantar springberries no campo dele porque tem água subterrânea. França olha para ele surpresa. Ele fala que o terreno já está arado. Navi interrompe perguntando se ele quer ajudar essa vila. O garoto concorda.
A menina se opõe e avisa que até a terra dele pode ficar infértil com o plantio e que sem água a vida é difícil até para ele. Ela pergunta se isso não vai desviar ele das aspirações e se não seria melhor viver sozinho e sem preocupação. A menina aumenta a pressão, lembrando ele das vidas passadas, do quanto ele batalhou e falando que ele está prestes a cometer o mesmo erro. O cara sorri e fala para ela relaxar que ele vai se cuidar. Navi desaparece, ele suspira e pensa em fazer os canos subterrâneos maiores e mais extensos, aumentando a quantidade de água bombeada, e que se ele colocar um pouco de ferro vai conseguir lidar melhor com seu simulador de crescimento. O cara garante que as plantas vão crescer lindas, aí a mina, sem acreditar no que tá ouvindo, pergunta de novo, mentalmente anotando que, mesmo usando magia, não vão ter sementes suficientes e vão precisar de gente para regar e curar em grande escala, e isso é mó trampo. A mina sai correndo de casa e começa a pedir ajuda para todo mundo da vila e, depois de um tempo, o cara já tá de boca aberta com o que vê, todos os moradores chegaram com confiança no rosto e prontos para ajudar. Ele fica surpreso de pensar que é um estranho, de raça diferente, mas mesmo assim eles acreditaram nele e se uniram, então ele não vai deixar a galera na mão e garante que vai botar tudo em ordem. Já no quintal, o cara pensa que as Springerries têm uma linguagem das flores. Ele balança seu cajado pensando no crescimento, e os brotos começam a surgir. O povo das flores pega água para irrigar passando baldes um pro outro, regam os canteiros um por um, cada um no seu, e o herói pensa em plantar. O cara mentalmente adiciona outra condição. Já à noite ele fala para França que eles podem ir dormir, mas ela, teimosa, fica na cama. Lit olha para ela meio de cima, comemorando a nobreza que vence a desonra, já que continuam lutando pela terra deles mesmo estando vazia. O garoto começa o feitiço de crescimento rápido e a menina olha para o campo tensa. Tudo que plantaram com tanta dificuldade nasce e floresce e o povo inteiro comemora, pulando de alegria. França, com lágrimas nos olhos, se aproxima dos frutos maduros e Lit sorri feliz. Eles fazem uma fogueira grande, montam uma mesa gigante com vários potes cheios de comida, colocam uma coroa no cara e agradecem muito. Ele não tem nem tempo de dar desculpa, tenta dizer que não vai comer tudo e fica na dúvida de onde essa coroa na cabeça apareceu. Lit também pede para não mandarem as filhas delas morarem com ele porque parece meio suspeito. Enquanto isso, o povo da vila continua agradecendo sem parar. O cara olha para tudo isso e segura a cabeça, sem entender como isso rolou. Ele pensa em como trabalharam 3 dias e 3 noites para reviver as berries, fazer um chá com elas e distribuir para os doentes. Lit nota que, graças ao esforço deles, os pacientes parecem estar se recuperando e fala cansado que, depois de 3 noites, finalmente tá tudo bem. Depois de um tempo, ele e França tão sentados num tronco, a menina se agarra pertinho dele, ele mentalmente pergunta por que ela tá tão grudada e pede para ela não se apegar nele. Ela faz bico de descontentamento e o cara acha ela mó fofinha ali. Naive intervém e solta uma ideia sobre relacionamentos baseados nisso. O cara pergunta o que ela quer dizer e ela, com ceticismo, fala que ele agora é o salvador de uma raça inteira. Aí Lit manda ela ficar quieta. Pouco depois, Naive pergunta pro herói por que ele ajudou aquela galera. Ele olha pensativo pra turma e responde que é porque ele curte a companhia deles, já que também valorizam a natureza como ele. A mina não acredita muito na resposta, mas aceita. Aí França vê uma figura perto da fogueira e levanta. Os outros também prestam atenção. Ela começa a chorar e corre o mais rápido que pode, se joga na menina, abraçando ela forte. A menina também quase não segura o choro, diz algo pra França e ela chora respondendo. Naive comenta que a menina é muito bonita. O cara percebe que ela também se recuperou da doença e, depois de pensar, percebe algo. Diz que ela é a chefe daquela tribo, mãe da França. Naive fala que elas definitivamente se parecem e olha pro garoto. Lágrimas escorrem dos olhos de Lit e ele diz que tá feliz de ter ajudado eles. A menina olha pensativa, lembra que no começo ela era só uma voz feita para ele, que só ele reconhecia, fez uma análise para ele. Um dia, Lit falou com a voz sobre assuntos abstratos e ela hesitou antes de responder. O garoto ficou feliz de ouvir a voz respondendo e começou a fazer várias perguntas. Ele e a voz tiveram uma conversa casual. No futuro, ela estava com ele e dava apoio, tanto nos momentos fáceis do dia a dia quanto nas horas difíceis que ameaçavam a vida. Um dia ele perguntou se ela estava entediada por não ter corpo. Ela disse que ele estava falando com ela, então isso não era um problema. Lit pediu desculpas lembrando de como criou o corpo dela. Achava que essa magia ajudaria a dar autonomia. O cara disse amargurado que não queria usar ela como ferramenta. Ela olha para ele com ternura. Naive fala que ele é bondoso, como sempre,
sorrindo suave. Lit nega dizendo que no máximo é um cara legal. Ela comenta que essa palavra não é bem a certa. Ele pergunta do que ela tá falando. A menina admite que errou quando não concordou com ele sobre ajudar o povo e o parabeniza. Ela fala que nunca viu tanta gente se beneficiar das ações dele. Ele olha pra galera comemorando, alguns bebendo, outros sentados calmos e alguns curtindo o tempo novo com os que amam. O garoto olha pra mãe e filha reunidas e sente o coração quentinho. Diz que Naive tá certa. Seja como for, a menina nota que ele costuma assumir muita responsabilidade e pede para usar os serviços dela, prometendo ajudar de verdade. Ela deseja que ele tenha uma vida própria que combine com ele. Lit fica surpreso. Pensa que viu um sorriso no rosto normalmente impassível de Naive. O cara dá risada e fala que a menina tá muito direta hoje. Ela tímida esconde o olhar, levanta a cabeça e fica vermelhinha nas bochechas. O herói continua zoando, falando que Naive também pode ser tímida. Ela vira para ele com cara de reprovação, ele ri e pede desculpas agradecendo. O cara reflete sobre curtir a vida ali sozinho e sem muito contato com outros. Ele olha para França, que acena para ele, e percebe que o povo que conheceu desde que chegou em Gauntlet é diferente do que ele já tinha visto antes. O garoto estende a mão para a menina. França pega a mão dele e puxa ele para perto. O garoto se rende e se levanta. Lit pensa que festas bêbadas eram um saco na vida antiga. Ele não curtia o clima nem a galera, ficava desconfortável, mas agora, dançando com França perto da fogueira, ele sorri de verdade. O cara mentalmente anota que tá se sentindo bem. França, do lado da mãe, pede para ele falar o nome. No começo ele solta sem pensar, mas percebe que ficou feio e repete o nome direito. França fala o nome dele meio quebrado e tenta dizer que querem trabalhar nos campos dele. Ele pergunta sem jeito o que ela quer dizer. Aí cai a ficha. O cara pergunta de novo se é verdade. Nessa hora sai um artigo em Gauntlet falando de um mago experiente da capital imperial que chegou no continente sul. Mama distribui panfletos na rua anunciando como uma edição extra. Mia pergunta se é sobre Lit. A menina grita pra Mia não estragar a história. Mama exclama que essa história é dela. É tipo um monopólio, e ela vai lucrar aos poucos. O artigo cai perto dos pés de uma garota loira com um rabo de cavalo longo. Ela lê sobre uma manipuladora de plantas e um mago, reconhece Lit na descrição, com os olhos brilhando, e diz que finalmente o encontrou. A menina pega o jornal cheia de emoção e diz que ela, Adele, vai devolver ele para a capital. Um vaso com uma semente desconhecida tá perto da janela aberta da casa. Lit pensa em largar tudo e começar uma vida nova, trabalhando duro. Ele reflete sobre deixar tudo e ir para esse lugar remoto, olha pro horizonte e pensa que fez isso para curtir uma vida mais tranquila. Depois, ele volta a atenção para os canteiros e se surpreende ao ver que agora todos os povos das flores estão trabalhando nos campos dele, coisa que ele não esperava. Naive comenta que foi porque ele não negou quando pediram ajuda. O garoto pensa meio cabisbaixo que, vendo a determinação deles, não conseguiu dizer não. Ele analisa o trabalho e vê que colheram mais do que esperavam, incluindo 50 cestas de Spring Berries para sua loja e 50 cestas iguais para remédios. Ele observa o povo das flores trabalhar e nota que são muito cuidadosos com as plantas e tomam iniciativa para cuidar dos campos. Nesse momento, França acena para ele, ele responde feliz. Naive olha desconfiada e fala meio mal-humorada que ele é preguiçoso e que vai pagar por isso um dia. Lit não entende o que aconteceu com ela. A menina se vira para ele de novo e avisa que um estranho entrou no território deles. Uma pata gigante com garras aparece no chão seco. O cara acena para os recém-chegados e fala que tá tudo certo, que foi avisado. Naive pergunta se ele conhece aquelas pessoas. O povo das flores também presta atenção nos convidados. Lit responde que eles ajudaram ele um pouco. Maya e Mama acenam animadas enquanto estão numa carruagem numa lagartixa de areia gigante. Mia se espanta com a quantidade de berries vermelhas, falando que tem para tudo quanto é lado. Lit fala que deve tudo ao povo das flores. Os moradores olham para os convidados com dúvida. Mama anota a menção ao povo das flores no caderno dela. Maya pensa que não sabia disso e, desde que chegaram, decide se aproximar de Lit. Ela diz que quer pedir para ele fazer outro contrato secreto exclusivo com a guilda deles, só entre eles. O cara pensa nisso, vendo o lado bom de não precisar pensar onde vender as coisas e poder manter o lugar secreto. Ele queria ter oferecido o contrato, mas fica feliz que Mia tenha feito isso primeiro. Ele sente que pode se sair melhor. E o cara fala que tem umas paradas que quer vender também, mas mesmo assim topa continuar trabalhando com ela antes de contar qualquer detalhe. A Mia já sacou o esquema e aceita a proposta na hora, fala que a intuição velha dela tá mandando o sinal que essa é a decisão certa. O Mama,
meio desconfiado, comenta que a vontade da Mia de soltar piadinha barata tá mais forte do que nunca. Aí o Lit, na boa, fala que vai buscar o documento agora, mas o Mama corta ele e manda fazer isso depois. A mina diz que agora é a vez dela fazer o trampo dela. O cara fica de cara, achando que eles eram da mesma guilda, mas a Mia convence ele do contrário e o Mama se desculpa por não ter se apresentado antes, falando que é a melhor repórter da guilda de informações chamada Wings of the Theater. O cara olha o jornal que jogaram na cara dele, espantado. A mina comenta satisfeita que fez uma boa matéria sobre o feito que ele tinha feito, para ele poder agradecer. O Lit lê a parte sobre o mago da capital imperial, e o Mama fala que ela meio que se fez de heroína atacada de propósito. A menina chega perto dele, ameaçadora, fala que ele não quer piorar as coisas, né? A Mia completa que o Wings of the Theater é uma grande jogadora, e que o Lit seria conhecido por toda a cidade, se não o continente todo do sul. Isso deixa o cara bolado, quase apavorado, porque aí todas as ambições deles iam por água abaixo. Ele pede ajuda pra Navi, mas a menina nega, na moral, dizendo que ficou desativada aquele tempo todo e não sabe o que rolou lá. O Lit não consegue negar isso. Aí o Mama derruba o cara no chão, pulando em cima dele, fala conspiratório que ele pode contar qualquer parada para eles. O cabelo da mina coça o rosto dele, e ele percebe que é tipo pelúcia de gato irresistível, difícil resistir à maciez da coisa enquanto ela pressiona ele por cima. O Mama pergunta meio de leve quem é esse tal de Lit. Ele solta um suspiro pesado nesse momento. Aí a Fry chega interrompendo a conversa, pergunta se eles são amigos dele. Todo mundo se vira para olhar, e a Mia percebe que eles são mais tipo parceiros de negócios. A menina pergunta de novo o que é isso de parceiros. A Fry abre os braços feliz, num gesto de boas-vindas, dizendo que os amigos do garoto são amigos deles também. Os moradores já chegam carregando um barril de bebida, aquela vibe de hospitalidade. As minas respondem em coro que são amigos que amam comer, já babando pelo conteúdo do barril. Celebram que é vinho de Matatabi. O povo ao redor também comemora. O Lit fica maravilhado que o povo das flores consegue fazer algo assim. A Fry responde que é coisa que os gatos amam. O cara fica pensando que tecnicamente é parecido com o vinho de Matatabi e seus efeitos. Ele comenta que essa receita tá na família França há gerações. O herói admira quantas receitas interessantes eles têm e dá um suspiro de alívio. O Lit agradece ao França, feliz que essa manobra esquisita deu tempo para ele se acalmar e pensar. Ele fala que vai encontrar o Mama. O França, empolgado, pergunta se eles vão se divertir, mas o Lit recusa, dizendo que tem conversa séria e reunião importante pela frente. Para ganhar coragem, ele toma um gole da caneca. O cara senta com a Mia e o Mama, eles dizem que o drink tá delicioso e que o Lit é um bom papo. O cara fala que as duas se deram ao trabalho de vir, então foi divertido, e pergunta o que acharam da bebida. O Mama fala que tá muito gostosa. O herói fica feliz e incentiva elas a beberem mais. Elas dizem que ele é muito gente fina. Um pouco depois, as minas já estão meio bêbadas. O Lit olha e dá risada, dizendo que não achava que suas habilidades de entretenimento iam servir para essa vida. O Mama pergunta se ele sabe quem fez a bebida. Ele diz que foi o povo das flores e comenta que as tecnologias de processamento deles são incríveis, que o vinho e o suco das bagas da fonte são maravilhosos também. O Mama não acredita que uma coisa dessas rolou ali, e a Mia concorda, dizendo que vai querer mais um gole. O cara decide que chegou a hora de agir, puxa o papo da entrevista mais cedo, e a Mama meio bêbada cai em cima dele dizendo que precisa testemunhar tudo e que ele tem que se apressar. Ele explica que não pode dar informações sobre ele mesmo porque não quer que ninguém saiba que ele tá ali. Em vez disso, oferece um material melhor. A Mama olha ele desconfiada. O Lit solta umas ideias sobre um saque famoso feito numa região inexplorada, uma tribo misteriosa das flores e um tesouro escondido. A Mama admite que ficou surpresa com a existência dessas pessoas, fala que é muito simples, mas que a notícia sobre um mago misterioso salvando uma raça de flores que tá sumindo é muito mais interessante. O cara fica preocupado porque, mesmo bêbada, a mina continua profissional, mas ele não pode desistir das ambições dele. O Lit fala que a Mia deveria vender essa bebida e a colheita na cidade. A Mama pergunta se ele tá falando do contrato. Ele aponta pra mesa e diz que tudo ali é muito gostoso, e com a reputação deles tudo vai vender melhor ainda. A Mama concorda e pergunta sobre a bebida. O cara diz que depende de quem faz, porque é da natureza humana querer saber tudo. A Mama entende que a história que ele quer espalhar é para vender mais. O cara também quer diluir isso para ir contando aos poucos. A mina fala que é só um boato estranho, sem verdade nem valor.
O cara diz que pode ser verdade para repórter comum, mas que ela tem a coragem e o gás para não ter medo dos bandidos e a tenacidade para correr atrás da história num lugar tão remoto. Os olhos da Mama brilham. Ela fala que deve conseguir escrever uma história realista. O Nick comenta que o artigo deles deu um bafafá porque tá ligado aos produtos da Mia e a galera curte mesmo. Ele diz que os clientes bebem as bebidas compradas na loja da Mia e já tão ansiosos pelo próximo artigo. O herói conta que gostaria que tivesse uma vila onde pudesse parar, cercado de bebidas gostosas e comida, feliz da vida, dançando na frente de uma fogueira grande. Ele fala animado que quer viver feliz, criar o que a galera chama de utopia, um paraíso real. A Mama responde animada que o quadro geral pode até ficar no ar e virar lenda. O cara sente que ela entendeu. O Lit fala que acertou na mosca. Se virar lenda, a marca dele só cresce. O Lit estende a mão para ela, pedindo que aceite a oferta, dizendo que é para benefício dela. Ele completa que quer um contrato exclusivo com eles. A Mama fala que é igual ao da Mia. O cara diz que quer que a mina viva a vida dos sonhos dela, mas que ninguém descubra nada sobre ele. A Mama admite que se der certo vai ter muita grana, mas fica meio travada querendo falar algo sobre esse tipo de artigo. A Mia interrompe pulando em cima da Mama, dizendo que ela tá de boa e oferecendo ajuda pro cara. O Lit pensa que tem que agarrar essa chance, vê que ela quase cedeu e pega as mãos dela com toda a sinceridade, implorando para ela concordar. A mina faz bico e tirando uma caneta fala que não tem como escapar, que tá pronta para assinar o contrato exclusivo com o Lit e que podem contar com ela, uma repórter de primeira, Mama, a grande. Eles abraçam o cara sem jeito dos dois lados e falam que é um acordo secreto entre os três. A Mama fala que é um prazer e o Lit agradece. Eles gritam que precisam sair da pindaíba e ficar ricos. Alguém fala que isso ainda é um esquema de grana, mas eles ignoram e batem as canecas de novo para comemorar o contrato fechado. A Navi pensa que era ali que eles deviam ter começado. O cara sente que pode se proteger de algum jeito e a paz desse lugar, e que fez uns amigos muito bons. Um mês depois eles voltam para ele e a Mia corre para encontrá-lo gritando que algo incrível rolou. A Mia fala feliz que o produto dele está estourado na cidade. A Mama admite que tá cansada de perguntar pros clientes se tem mais informação, mas o cara fala que a lenda aparentemente tá crescendo e a galera tá interessada. As minas gritam que depois de se juntarem com o Lit, as bolsas de dinheiro estão esperando por eles. O cara olha para elas com carinho, feliz que as expectativas dele foram confirmadas e que a grana tá subindo firme. Ele também fica aliviado que estão mantendo o segredo dele, como prometido. O Lit pensa feliz que a primeira fase acabou porque não tem mais problema com grana e tem reserva para gestão. A Navi parabeniza ele, dizendo que era bom descansar. O cara concorda animado e fala para todo mundo, incluindo o povo das flores nas camas, que é hora de comemorar. Ele sugere um churrasco, monta a churrasqueira. A Mama diz que tem que ter álcool. A Mia concorda. A garota de cabelo branco fala que só na ordem da vez e a Mia começa a correr atrás dela pelo terreno. O França só sorri para a cena. O Lit lambe os beiços olhando um pedação de carne. Pensa que a carne foi comprada direto do açougue. Ele também pediu para um dos magos manter a carne fresca. E agora tá tudo no ponto. Eles têm um kit de luxo comprado da Mia, sal especial e espetos à prova de fogo. Ele corta a carne, coloca nos espetos, salpica e põe no fogo. Depois de um tempo a comida tá pronta, os legumes com casquinha crocante e a carne pingando aquele suco aromático. O cara aponta pro lado direito da churrasqueira, onde a comida estava fritando, e explica que era para jornalista e mercadora, porque elas não podiam comer cebola e alho. As minas ficam surpresas de como ele sabia os segredos delas, porque era verdade. Os espetinhos de legumes eram para França e o povo dela, e o garoto deu outro espetinho para Navi, que aceitou agradecida e sorrindo. Quando o jovem terminou de distribuir a comida, virou para ver se todo mundo tinha o suficiente e viu uma galera toda feliz que, em coro, desejou um bom apetite para ele. Quando Lit deu uma pequena mordida, congelou, cobrindo a boca com a mão como se algo tivesse rolado. Claro que ele assustou a galera ao redor. Alarmada, a Navi correu para perto do mestre, sem entender o que tinha acontecido. O jovem caiu no chão e as meninas assustadas correram até ele perguntando se a carne estava envenenada ou se estava podre. O Lit, sem se levantar, também levantou a outra mão até a boca, deixando as meninas ainda mais apavoradas. Mas, do nada, para surpresa geral, o jovem abriu os braços para lá e para cá, levantou a cabeça com lágrimas nos olhos e gritou felizão que o prato tinha ficado, na moral, muito gostoso mesmo. As meninas ficaram congeladas, mó confusão na cabeça delas, não esperavam essa reação e acharam aquilo bem estranho.
A jornalista até admitiu que chorou. E não foi só ela, a França também derramou uma lágrima. O cara prometeu que não ia mais fazer isso e pediu para as meninas pararem de chorar. Um pouco depois, quando Lit já estava quase terminando o churrasquinho dele, a Mia chegou com um pedido pro cara, tipo, como dona daquele lugar, pediu para dar um nome para aquele território, e a mama deu um apoio, dizendo que era mó ruim para geral quando o lugar não tem nome. De repente, a França, sorrindo, correu até o Lit querendo mostrar que ela também queria saber o nome daquele lugar. O cara, na real, nem tinha pensado nisso. A Navi percebeu que o mestre preocupado estava meio sem gosto. O Lit olhou meio sem jeito para a assistente. Ele não esperava que ela fosse entender ele. As meninas cercaram o Lit exigindo que ele desse nome para a terra sem nome e, olhando ao redor, o Lit pensou, olhou bem para a natureza ao redor, para a casa que ele mesmo construiu e para as meninas que estavam em volta. Parecia que ele até lembrou de alguma coisa do passado e aí falou que aquele lugar ia se chamar Aldeia de Toga. As meninas ficaram felizes, disseram que era um nome muito bonito, e só a Navi percebeu que aquele nome era da terra dela, mas não foi nada ruim. O velho Lik nunca ia ter pensado nisso, no meio do nada, longe de todo mundo do passado dele, usando as plantas que ele mesmo cultivou para fazer um churrasquinho à tarde, com tanta gente ao redor, tudo claramente diferente da vida que o cara sonhava. Mas isso não chateou ele, não, porque ele estava feliz assim mesmo. Ele levantou as mãos cheio de alegria e gritou com confiança que dali para frente aquele lugar era a Aldeia de Toga. Mesmo que tudo não tivesse saído conforme o plano original do cara, aquele lugar era tipo um paraíso para ele, um lugar maravilhoso e uma companhia da hora. O que mais ele podia querer? Apesar disso, à noite o cara ainda ficou na dúvida. Será que ele ainda queria ficar sozinho? Mas já era tarde. Ele dormiu cercado pelas meninas roncando que não deixavam ele dormir nada. O Lit levantou quando a Navi voltou com um relato. A garota disse que dessa vez não era um visitante entrando no território, mas sim um intruso. Um monstro meio besta com cara de brabo, totalmente hostil. 100 anos atrás, ruínas subterrâneas surgiram do nada no continente norte do Império Romancia. O Império estava em guerra por causa da porrada de monstros que viviam aparecendo dali. Aí, para se salvar, o continente sul construiu um muro gigante na terra que liga o sul ao norte, para impedir a invasão dos monstros, e a única ponte entre o norte e o sul foi bloqueada. Isso tudo significava que quase não devia ter monstros no continente sul, por isso Lit não conseguia entender como eles podiam estar ali. A Navi comentou que isso era uma baita diferença entre a teoria e a realidade. O norte e o sul praticamente estavam cortados um do outro. Então o Lit sacou que talvez ele tivesse confiado demais nas informações do Império. Ele perguntou quantos monstros tinham e de que classe eram. A assistente falou que o monstro estava sozinho e era mais nível médio do que avançado. Os monstros nesse mundo variam muito em força e exigência, dependendo do nível de perigo. Os mais fracos são os que aparecem em bando. Os intermediários têm magia e os avançados têm um monte de tropas, até uma fábrica de magia. A garota perguntou se deviam recuar, mas o Lit recusou. Afinal, quando ele morava no Império, tinha que lutar quase sozinho, e não só com monstros fracos ou avançados, mas com monstros de classe especial. O Lit queria se livrar daquele bicho logo, mas antes precisava evacuar todo mundo para ninguém se machucar. Enquanto isso, as meninas começaram a acordar, e quando acordaram, gritaram de terror, sem entender se estavam tão bêbadas que estavam alucinando. O monstro, que parecia mais um tigre, se preparou para atacar e rugiu alto antes de partir para cima. O Lit mandou a Navi tirar todo mundo do campo de batalha, mesmo sem querer, não tinha escolha, e decidiu usar uma erva de combate especial. Quando o monstro estava quase chegando, o jovem usou um crescimento acelerado, mas alguém gritou para ele esperar, então ele parou o ataque de repente. As plantas correram para o monstro, mas antes de perfurar ele, o cara se virou e viu que era a França que tinha chamado ele. A garota estava chamando o povo dela, ela gritou apontando pro tigre enorme, e o povo dela, sem pensar duas vezes, correu para cima. Entendendo rápido a ideia da França, o povo das flores avançou pro tigre e cercou o monstro de todos os lados, sem deixar ele fugir. A galera desviava surdo dos ataques da criatura terrível enquanto Lik tentava entender o que estava rolando, porque eles estavam segurando ele. Era uma batalha em massa de verdade. O povo das flores segurava tigelas com um tipo de água. Quando chegavam perto, tomavam um gole grande e jogavam tudo direto na criatura. De repente, o monstro cambaleou e começou a cair devagar, os olhos fechando. Finalmente, ele caiu no chão, dormindo pesado, e agora não era um monstro assustador, mas um gatinho dorminhoco,
com unhas e dentes enormes. O Lich sacou que o povo das flores tinha drogado o bicho com vinho, e nisso ele até teve sorte. Enquanto a galera comemorava, o Lich ficou pasmo de que eles tinham dominado a criatura em poucos minutos. A Na'vi interrompeu ele, dizendo que, já que eles estavam ali, deviam se livrar do monstro de vez. No Império era assim, se deixassem os monstros vivos, eles podiam atacar de novo. Então lá eles simplesmente acabavam com eles na hora. Mas vendo algo, o cara ficou paralisado. O povo das flores cercou o monstro e tentava levantar ele. E como era pesado demais, eles gritavam para dar força para si mesmos. O Lich não entendeu se eles realmente queriam devolver o bicho para as montanhas do leste. E aí a França explicou que esse gato protegia as plantações. Ele geralmente comia só frutas vermelhas e espantava os animais que destruíam as plantações. Por isso deram a ele uma bebida. Provavelmente hoje ele estava com fome por causa do cheiro forte de carne. Os olhos do Lich brilharam. Ele percebeu que ali eles viviam em simbiose, mas o cara tinha só uma saída: se livrar deles ou responder com força. Era exatamente o que ele teria feito se estivesse sozinho. Agora, enquanto isso, o povo das flores arrastava o bicho, pesado, mais devagar. A Na'vi suspirou fundo, porque sabia que aquilo era só o começo, mas mesmo assim juntou suas ideias e disse que contava com o Lich, porque ele era o mais velho daquela aldeia. O cara levantou a cabeça animado, parecia que aquelas palavras tinham tocado a alma dele, e ele concordou. Então ele correu pro povo das flores querendo ajudar a carregar o tigre gigante para as montanhas do leste. O Lich se virou e chamou a França, a Mia e a sonolenta Mama para se juntarem na missão, e para comemorar a defesa da aldeia, sugeriu que todos trabalhassem juntos e depois tomassem uma bebidinha. Um pouco mais tarde, já com tudo terminado, o Lich sentou na janela e pensou que a Na'vi cuidaria da contabilidade, a França e seu povo das flores cuidariam das plantações e fazendas, o fornecedor principal seria a Guilda dos Mercadores Caminho Dourado, a Mia ia ser responsável por isso, a operação de informações ficava com a Guilda Asas da Pena, que era a Mama, e o chefe e principal protetor da aldeia era o Sun Lich. O maior problema era o fornecimento de água. Eles estavam sobrevivendo com água de nascente, mas ninguém sabia até quando ia durar, e as plantações que podiam ser cultivadas tinham que ser as que não precisassem de muita água, porque não iam conseguir produzir em grandes quantidades. O segundo problema era a comida boa, o que a França,